Vamos iniciar o Evangelho do União Espírita Luz Divina, com a equipe de trabalhadores e alguns visitantes, que com certeza esse grupo vai aumentar, porque a proposta é que o Evangelho de Jesus seja ampliado cada vez mais, e em função das portas do prédio físico estarem fechadas, o plano espiritual trabalha muito, 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 e nós aqui nesta oportunidade de estudo. Nós vamos acompanhar agora a prece que o Otávio vai fazer por nós. Boa noite a todos. Eu peço nesse momento que todos mantenham seus olhos físicos fechados, acalmem os seus corações, abram as suas mentes para o Evangelho dessa noite e vamos agradecer a espiritualidade amiga que nos permite esses encontros para a nossa própria formação, para a nossa própria evolução. E agradecidos que somos, vamos todos orar a oração que o Pai nos ensinou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todos os males, que assim seja, graças a Deus. Uma boa noite a todos e um bom aproveitamento no estudo dessa noite. Gratidão, amigo. Sejamos todos unidos em pensamento, em energia. Em função do tema de hoje, eu vou pedir que a gente faça um relaxamento. Que cada um de nós se imagine sentado aí nessa espreguiçadeira, respirando fundo, observando a natureza do entorno, as árvores, as flores, agradecendo a Deus a oportunidade de estarmos neste processo de evolução, sentindo a brisa suave, serenando a nossa mente, suavizando os nossos sentimentos, e de mãos dadas com o nosso anjo guardião, nosso mentor amigo, agradecemos ao nosso querido amigo, Dr. Anselmo. Respirando fundo, abrindo os olhos e agradecendo a Deus por tudo que estamos vivenciando. O tema de hoje, ele é bastante instigador, vamos dizer assim, né? Só que para que a gente possa adentrar ao tema principal, vamos fazer uma rápida retrospectiva sobre um assunto que nós teoricamente conhecemos e no dia a dia estamos muito empenhados em aprimorar, que é a nossa reforma íntima. E essa imagem que está aí, ela é bastante sugestiva, né? Então, cada um observando essa imagem, trazendo para si as suas tendências, as suas características,
Então, nós vamos passar rapidamente por esse questionamento, porque, afinal de contas, a gente já está praticando, né? O que é reforma íntima? É um processo contínuo de autoconhecimento da nossa intimidade espiritual. É a transformação do homem velho, carregado de tendências, vícios e erros seculares, no homem novo, atuante na implantação e na vivência dos ensinamentos de Cristo dentro de si. Então, esse homem velho e esse homem novo, em nós, ele não é nem absoluto de um nem do outro, porque nós estamos em processo de evolução e estamos atentos a alguns aspectos do nosso homem velho e trabalhando para que o homem novo se torne uma realidade. Mas nós ainda temos muito a modificar desse homem velho. Para que fazer reforma íntima? Transformar o homem e, a partir dele, toda a humanidade, atendendo aos apelos do plano espiritual e integrando-nos à preparação cíclica da evolução. Então, para quê? Nós estamos vivendo, no momento presente, uma fase muito importante que nós já estudamos, que nós já teorizamos, e agora estamos na parte prática, sobre processo evolutivo do planeta. Ou seja, integrando-nos à preparação cíclica da evolução. Só que nesse momento nós estamos despertos para para esse momento de transformação. Nós já passamos por isso muitas vezes, muitas encarnações, e isso está registrado na nossa essência. E agora, com mais conhecimento e com mais empenho, eu vou me preparar para perguntar por que eu vou fazer reforma íntima? É o meio de nos libertarmos das imperfeições de fazer o trabalho de burilamento dentro de nós, conduzindo-nos às aspirações que nos levam ao aprimoramento. Então, levar-nos ao aprimoramento é um processo muito delicado, que necessita de muito empenho, de cuidado, e eu percebo que precisa ter pelo menos duas características: coragem e humildade. Coragem, porque eu preciso perceber o que eu sou hoje, mas de verdade, na minha essência. E humildade, para eu não me enganar no verniz das aparências, mas sim a minha essência. E aí, nós vamos perguntar onde é que eu vou fazer essa reforma íntima? Primeiramente, dentro de nós, não tem outro começo. E refletirão em todos os campos da nossa existência, no relacionamento familiar, com os amigos, com os inimigos. Aqui a gente pode dizer também, ao invés de inimigos, os nossos adversários, vamos dizer assim, né? Nos meios sociais em que nós convivemos. Por quê? Porque eu só posso fazer isso em mim e por mim. Convivemos no relacionamento familiar, que no processo reencarnatório, a bênção divina da lei do esquecimento, nós não sabemos quem foi quem nos papéis que hoje vivemos, de pai, mãe, irmão, sogro, tio, primo, mas que um dia, em muitas outras oportunidades, nós mudamos de personagens e cometemos atitudes que nem sempre foram amorosas. Então, nós temos a oportunidade de vir juntos para fazer aquilo que a gente consegue da melhor maneira. Com os amigos, às vezes é um pouco mais fácil, mas nem sempre.
porque a gente só considera amigos, às vezes, aqueles que concordam com a gente, que têm os mesmos referenciais. Mas e aquelas pessoas que nos meios onde nós convivemos pensam de maneira diferente e a gente aprende a respeitar os limites do outro e não gerar conflitos, mas criar condições de aprendizado para ambos os lados. Os inimigos, aqui eu considerando como os nossos adversários, muitas vezes somos nós mesmos, né? Que começamos a criar problema onde não tem. Transformar situações que, como diz o doutor Anselmo, o simples. E a gente começa a olhar com dificuldade para determinadas situações. Então, onde fazer? Primeiramente em mim. Ai, e agora? Como que eu vou fazer essa reforma íntima? Eu vou ter que chamar o engenheiro, o pedreiro, o arquiteto. Frequentar os meios evangélicos. Aqui não se questiona nunca, dentro da doutrina espírita, segmento religioso. Porque o segmento religioso que eu escolho para mim é aquele que faz bem para mim, para que eu seja uma pessoa melhor. Então, o importante é a prática, né? Exercitar a religiosidade, buscar aquelas atitudes de serenidade, de elevação do pensamento. Por exemplo, aquele exercício de relaxamento que a gente fez no início, para que a gente consiga se interiorizar, permitir que a essência divina que existe em nós possa se expandir. Praticar atos de caridade, combater os vícios e muitas outras coisas do exercício do ser amanhã melhor do que eu sou hoje, independente da atitude dos outros. E aqui a gente vai fazer aquele lembrete do copo da paz, da água da paz do Chico, de quando a gente está enraivecido, está contrariado. Se a gente usasse mais um copinho de água perto de nós nos comprometeríamos muito menos com os nossos padrões de sentimentos. Teríamos tempo para rever. Às vezes, não é o que a gente vai falar, porque a gente acredita que é aquilo, mas é a maneira como nós nos comunicamos. Sempre nos empenhar com afinco e cuidado nas modificações que nos propusemos a fazer, que é aquele empenho de colocar em prática os ensinamentos de Jesus no meu ritmo, mas de verdade, não nas aparências. E lembrar que é conosco mesmo, sozinhos, que sabemos das reais modificações que estamos fazendo, realizando e progredindo. Não é coletivo. Esse processo é individual e cada um tem o seu tempo, mas quando que eu vou fazer isso? É igual regime, né? Que a gente vai começar na segunda-feira, aqueles projetos que a gente vai começar o mês que vem. Será? O momento é sempre agora e já. Não há mais o que esperar. O tempo passa e todos os minutos são preciosos para as conquistas que precisamos fazer no nosso íntimo. Quem está estudando, quem está lendo há algum tempo, quem está participando de tarefas nas várias casas, há muito tempo nós estamos sendo avisados disso que nós estamos vivenciando agora. Só que a gente não prestou muita atenção, achou que ia ser muito depois, mas não, é agora. Então, essa questão da reforma íntima não tem mais tempo. Nós temos que olhar para nós e buscar,
ampliar os nossos talentos, valorizar aquilo que a gente já sabe fazer, do que a gente aprendeu do ensinamento de Jesus e praticar de forma natural, simples. E agora a gente vai começar a conversar sobre o título principal do tema de hoje. Durante muito tempo, a psiquiatria encarou a mediunidade como um transtorno mental. Nós que já somos sexigenárias e já ouvimos muitas histórias de pessoas fazendo tratamento em manicômios, em vários hospitais psiquiátricos, com medicamentos agressivos, tratamento de choque, tratamentos realmente muito difíceis. E que, na verdade, eram pessoas com mediunidade aflorada e, como a gente diz, sem orientação, sem estudo. E aí, só a partir das décadas de 50 e 60 é que houve uma mudança de mentalidade. E as manifestações passaram a ser vistas como sendo não patológicas, quando vivenciadas dentro de uma religião. Vejam bem, quando vivenciadas dentro de uma religião que entenda o mecanismo da mediunidade. Então, quando nós, no departamento de ensino de uma casa ou na equipe de trabalhadores, e chega uma pessoa na equipe que tem a mediunidade muito aflorada, que ela não sabe lidar com isso, às vezes nem sabe que isso é uma característica mediúnica, a pessoa às vezes entra em sofrimento, em desequilíbrio, medicamentos extremamente fortes. Então, esse chamamento de hoje foi em função desse estudo também do livro Pensamento e Vida, do capítulo 28, e vejam bem, ele foi escrito em 1958, que é exatamente na década de 50, 60, quando a medicina confirmou os estudos da mediunidade e da psiquiatria. Eu peguei alguns trechos para a gente deixar como referência. Sabe hoje a medicina que toda tensão mental acarreta distúrbios de importância no corpo físico. Então, para que a gente pudesse se aprofundar nesse tema, nós teríamos que abrir um seminário, porque nós temos que entender como funciona o cérebro, a parte elétrica do mecanismo do cérebro, e aqui é só um alerta para a gente conhecer melhor esse assunto. O pensamento sombrio adoece o corpo são e agrava os males do corpo enfermo. Aqui é um alerta. Estamos vivendo momentos onde, sem questionar o porquê, muitas pessoas entraram no medo, um pezinho na depressão, outros que já estavam com início, isso se tornou mais forte. Então, é hora da gente buscar conhecimento, da gente se perceber, por isso a parte inicial falando sobre reforma íntima, porque o momento é de confiança, buscar conhecimento, entendimento. E aí, o medo, ele vai para a parte racional, eu começo a entender o mecanismo e eu vou buscando formas de superação. Aqui, nós temos o seguinte:
cultivar melindres e desgostos, irritação e mágoa, é o mesmo que semear espinheiros magnéticos e adubá-los no solo emotivo de nossa existência. Solo emotivo. As nossas emoções, que nós questionamos no início sobre o que, como, quando, onde fazer a reforma íntima e por quê. Porque nós temos ainda esses sentimentos. Temos. O que nós precisamos é ficar atentos. Por quê? O que eu estou valorizando para que eu me melindre com essas situações? Tem motivo? E tem outro detalhe. No processo reencarnatório das pessoas se aproximarem e esses sentimentos aparecerem, nós precisamos ficar atentos porque nós estamos olhando só para o agora. E nós já convivemos em outras encarnações, quem machucou quem lá atrás? E aí vem a grande pergunta que vai me ajudar nesse solo emotivo de uma maneira produtiva. O que é que eu estou aprendendo com essa experiência? Nessa existência, essa situação, intoxicar por conta própria a tessitura da vestimenta corpórea, estragando os centros de nossa vida profunda e arrasando sangue e nervos, glândulas e vísceras do corpo. Então, aqui eu já começo a perceber que eu tenho que mudar o meu jeito de olhar. Porque o meu corpo, quando adoece, é um alerta de como o meu padrão mental está, de como eu estou lidando com as minhas emoções. Por exemplo, está falando ali do sangue. O sangue é filtrado pelo fígado. Na medicina chinesa, o fígado é caracterizado pelo estado raivoso. Não é quando eu tenho raiva de alguém, é quando eu fico estressado, nervoso, as toxinas do meu fígado vão contaminar o sangue que ele vai filtrar. E esse sangue vai alimentar toda a estrutura do meu organismo. Mas se ele vai circular pelo meu organismo e ele está intoxicado pelo meu estado de enraivecimento, como vai ficar a saúde do meu corpo? Esse é apenas um exemplo. A providência divina nos concede com vistas ao desenvolvimento de nossas faculdades para a vida eterna. Então, começamos falando de reforma íntima, estamos agora chamando atenção para as habilidades mediúnicas que todo ser humano tem, é como respirar. E na sequência, eu vou convidar vocês a esse ponto que me motivou a trazer o tema de hoje. Toda sexta-feira, no período da manhã, tem um programa chamado Sala Pessoal Genilson Ribeiro. E depois a gente pode acessar a qualquer hora, porque esses programas ficam gravados. É um programa onde a Universidade Federal do Rio de Janeiro relaciona sempre com vários temas, com vários profissionais, a espiritualidade a todas as outras áreas do conhecimento. E este programa aqui, do dia 14 de agosto de 2020, o tema desse doutor Sérgio foi a psiquiatria mediúnica do futuro. Por isso, eu coloquei aquela informação do que na década de 50 e 60, esse assunto já estava começando a ser abordado, inclusive através da doutrina espírita.
Esse foi um programa em torno de 1 hora. Da metade até a metade tem bastante teoria, mas da metade para o fim fica mais interessante, porque ele coloca estudos de caso. E aí ele faz uma reflexão, a epidemia dos transtornos mentais no momento atual, com a acentuação das consequências das imperfeições espirituais da humanidade. Então, o padrão moral do ser humano, no momento atual, sendo estudado pela psiquiatria e pela característica mediúnica, para entender e poder tratar muitos casos que antigamente não eram vistos dessa maneira, onde havia o predomínio do materialismo. Por isso que um dos itens a gente colocou sobre a nossa religiosidade, a nossa ligação com o divino. E aí ele diz o seguinte: a doença mental é doença do espírito, e no espírito deve ser tratada. Então, a apresentação de casos que ele traz é mostrando casos graves de encarnações anteriores que cometeram atitudes graves, outras muito graves, e que no processo reencarnatório a consciência aflorou a cobrança da lei de ação e reação. E essas pessoas estavam sendo tratadas como esquizofrênicas e outros quadros mentais extremamente graves. E quando levados para ele, e ele fazendo esse estudo da associação da mediunidade e o processo mental, alguns mais rápidos, outros um pouco mais lentos. Ele tem alguns casos de autismo que a resposta foi muito bonita. Por isso eu faço aqui o convite para que vocês acessem para assistir o programa todo. O que me chamou a atenção, essa é a parte final da explanação dele. Olhem o primeiro item e no estudo de casos, no tratamento que ele desenvolve, qual é o primeiro item como prevenção, reforma íntima e educação dos sentimentos. É muito sério. E nós temos todas as ferramentas para que a gente fique mais atentos, percebendo os nossos momentos de fragilidade emocional. A equipe médica das casas espíritas, as equipes que fazem atendimento fraterno, os amigos, as atividades de terapia que nós temos inúmeras, até fazer uma refeição, um arroz e feijão gostoso, fresquinho, onde eu ponho carinho. Que terapia mais bonita é essa? O item que ele continua, cultivo das virtudes da alma, o altruísmo, a pacificação, a solidariedade, fraternidade, caridade desinteressada, e esse item que para muitos é difícil ainda, perdoar. E nesse perdoar, a gente já conversou várias vezes sobre a necessidade de eu aprender a me perdoar, perceber os meus limites e ir em frente, buscar formas. E aí eu vou conseguir aprender a ser mais condescendente com as pessoas. Trabalho está lá no Livro dos Espíritos. Quando a gente vai estudar as leis morais, uma das leis é a lei do trabalho. As plantas trabalham, os animais trabalham, o ser humano trabalha. Por quê? Porque está relacionada à lei do progresso.
independe da nossa formação de escolaridade. Quantos trabalhos amorosos e simples nós podemos, fazemos e às vezes nem percebemos de que já estamos colocando isso em prática. Prece e vínculo com a vida espiritual superior. A nossa religiosidade precisa ser trabalhada. E aqui a gente abre um parênteses para quem tem filhos, netos, sobrinhos, professores. As crianças e os adolescentes precisam dessa bagagem, da religiosidade. Muitos estão perdidos porque não têm o alimento da alma para os momentos de dor, para os nãos da vida. A espiritualização. E agora um item extremamente importante, que é a finalidade da existência. Eu encarnei para fazer o quê? Qual está sendo o meu objetivo de vida? Hoje a gente recebeu um comunicado de uma amiga muito querida, que trabalhava com a gente lá na creche Maria Dolores. Ela é bastante simples, mas muito dedicada, muito ética. E ela está participando de um grupo que está arrecadando alimentos para as pessoas do bairro que estão desempregados. Daí ela me mandou uma mensagem que ela disse que ela sempre perguntou para Deus, Deus, eu vim para fazer o quê? Eu não tenho escolaridade. E ela está se sentindo muito feliz de poder fazer parte desse grupo que está arrecadando alimentos para quem está mais necessitado que ela. Ela fala assim, eu acho que Deus me mostrou para que eu vim. Tem tantos exemplos simples. E o último, conhecimento e cumprimento das leis divinas. Então, gente, eu trouxe esse assunto, é um tema bastante denso, apenas como estímulo para que a gente aproveite todos os conhecimentos possíveis. Eu termino aqui. E antes da gente começar a conversar, eu montei esse gráfico, porque no final, tanto na terça quanto na sexta, a gente está fazendo o autopasse. E nem todos fizeram escola e já aprenderam esse conteúdo dos chakras, dos centros de força. Mas é muito importante a gente ter esse conhecimento, porque quando nós vamos lá na sala de passe e é feita a imposição de mãos, é feita a limpeza energética, nós podemos e devemos fazer isso. E no momento final, nós fazemos o autopasse, então vamos prestar atenção aqui. Nós temos aqui no topo da nossa cabeça o nosso chakra, o nosso centro de força principal, que é o coronário, que é por onde a gente recebe a energia divina. Aqui, entre os olhos, nós temos o frontal. Na garganta, nós temos o laríngeo. Aqui na altura do coração, nós temos o cardíaco. Um pouquinho abaixo, nós temos o esplênico. O esplênico e o gástrico estão relacionados a toda a nossa parte digestiva. E mais no centro, o gástrico, próximo ao umbigo, e na parte baixa, relacionada à parte dos órgãos sexuais, o básico. Então, quando nós fazemos o exercício, que nós elevamos as mãos, imaginando que pelos nossos dedos, estando em pensamento lá na sala de passes, onde a equipe espiritual vai deixar com que a energia entre pelos nossos dedos, daí a gente vai colocar as duas mãos espalmadas no topo da cabeça, mas não precisa encostar na cabeça, mas na direção aqui do nosso coronário. E lentamente nós vamos descendo as mãos, também sem precisar encostar no corpo,
Só que agora, a gente, quando fizer isso, a gente vai lembrar que nós temos um centro de força frontal aqui entre os olhos, que eu tenho um outro centro de força que a gente usa, como diz o caipira, por demais, que é o chakra laríngeo, e depois o cardíaco, a parte digestiva e o básico. Então, a partir de agora, quando a gente estiver fazendo esses movimentos, a gente vai visualizar a energia limpando todos esses centros de força para que a gente seja mais preparado, em mais condições de colocar o assunto, de praticar o assunto que a gente abordou no início, que é a reforma íntima. E, por consequência, aprender a equilibrar nossa mediunidade e adoecer menos, né? Porque a gente ainda está num padrão que a gente oscila, né? Bom, então eu encerro aqui, tá? E agora eu abro para vocês. Vocês vão poder continuar nesse local gostoso, tá? Eu interrompo aqui a apresentação e eu coloco para vocês poderem agora compartilhar e acrescentar, vai ter muita coisa para acrescentar, explicações que vocês mesmos podem fazer. Então, agora a palavra fica com vocês, amigo. Quem começa? Nós temos psicólogos aqui no grupo. Quem vai começar a falar alguma coisa? Tratamento de vocês, de pessoas próximas de vocês. Vamos lá. O assunto é bem instigante. Eu fico assustada com vocês todos olhando para mim. Quem vai falar primeiro? Vou começar a chamar. Eu vou falar. Beleza. Ótimo. Eu não aguento, né? E você tem alguma Boa noite, amigos. Né? Tenho. Eu acho que é importante saber. Eu sou médium e eu sou psicóloga. Eu acho que é importante a gente saber que reforma íntima é individualizado. Mas ela, quando você tem alguém para te ajudar, faz uma baita de uma diferença. Então, não precisa ser um terapeuta. Um terapeuta é a melhor opção, mas às vezes é um amigo muito íntimo, é o marido, é a esposa, é alguém que te escuta e que te aponta e você aceita. Aí entra a humildade que a Luz colocou, né? É aceitar o que o amigo íntimo, o que o tutor, sei lá, alguém que te fale, olha, tá legal não, hein? E você aceita. Aceita olhar para você, porque não é aceitar o que vem de fora para dentro, é aceitar, bom, alguém me falou que isso não está legal, deixa eu me olhar, porque às vezes o outro também não está. Vou me olhar e ver o que eu posso mudar. Ajuda psicológica nesse sentido, quando a gente está assim muito. Porque quando a gente começa a fazer reforma íntima, a gente fica mexido, né? E às vezes dá umas chucha mesmo, porque você fica, o que é isso? Como é que eu faço isso? Aonde eu vou? De que forma? E aí, se a gente tiver acesso a um grupo, tá? E de preferência que, como nós, tenha uma linha espiritualista. Como nós, seja espírita. Porque é legal você aliar os dois. O terapeuta, o psicólogo espírita, ele vê a nossa realidade de uma forma diferente. Muito bem.
Aí eu sou médium. Gente, todos somos. Mas tem aqueles que e não quer aceitar. E aí a coisa fica mais complicada. Porque se você é médium, se você tem algumas consequências da mediunidade, porque a mediunidade é uma responsabilidade com a qual você vem. Quando eu digo mediunidade, aqui eu estou dizendo ostensiva, aquela que você dá passividade, que você tem contato com os espíritos, isso é uma responsabilidade. E que cada um de nós aqui saibamos que essa responsabilidade nos é dada e nós vamos depois responder pelo que nós fizermos com ela. E isso é no centro espírita. Isso é dentro da casa espírita, com muito estudo e com muito trabalho. Cada um de nós, médiums, seremos cobrados com o que nós fizemos com a nossa mediunidade. Todo mundo é cobrado. E o que é cobrar? Quem cobra somos nós mesmos. Somos nós mesmos, porque na hora do desencarne eu vou ter que fazer um levantamento. O que eu fiz da minha vida? O que eu fiz? Que caminho eu trilhei? Eu concordei em ser médio. Chegou lá e eu não quis. Dá muito trabalho, dá. É um compromisso assumido e que você tem que trilhar. E dá trabalho. E você tem que abrir mão de muita coisa na tua vida. Quem dizer para você que não é mentira. Porque aquele compromisso ele é para ser assumido, e muitas coisas que você fazia depois que você começa a trabalhar na mediunidade, você não deve, você pode, mas você não deve, porque te prejudica. E prejudica o trabalho que você faz. E quando você tem essa consciência, você passa a ter uma outra atitude. E aí você abre mão de muita coisa. Eu estou falando isso, aí as pessoas falam, então não quero mais ser médium. Os valores mudam, né, Arlete? Os valores mudam. A postura diante da vida, né, Luz? Você passa a ver a vida com outros olhos. Você passa a ver as coisas de outra forma. Então, é lindo, é gratificante, é engrandecedor, dá uma cor à nossa vida ímpar. Tá? É assim, algo que eu falo que é um vício, você não consegue viver sem. Eu vou dizer para vocês que haja abstinência nesses 5 meses, viu? Porque não estar lá, não participar do grupo e daqueles presencialmente faz uma falta muito grande. E a gente está aprendendo a viver essa nova realidade. Mas quem aqui desse grupo tiver mediunidade e estiver pensando o que vai fazer com ela, pensa com carinho, porque foi uma responsabilidade que nós assumimos antes de encarnar. Alguém falou para a gente, pode ser, você fala, vamos lá que eu vou dar conta. Aí chega aqui e não dá. Então, estudar, pôr em prática e principalmente mudar conduta de vida, porque a gente precisa. E nada mais é do que a reforma íntima. E no processo, se você tiver uma ajuda terapêutica, aí a coisa melhora muito. E não é uma coisa grandiosa, tá, gente? É uma ajuda para você começar a ganhar e entender sua vida. Que vocês, cada um de nós, tenha uma semana abençoada. Sempre. E lembrar que o Dr. Anselmo está sempre com a gente. Ele nos visita semanalmente. Tenham certeza que ele está na casa de cada um de nós semanalmente, como ele fazia na época do presencial. Tenham essa. Acreditem mesmo, que ele tem visitado a gente diuturnamente, vocês não têm noção. Então, que essa semana, quando for lá pela quinta-feira, à noite, lembra dele, faz uma oração para ele. Eu tenho certeza que ele vai ficar muito feliz. Obrigada, gente. Importante esse alerta, e
No departamento de ensino é muito comum, eu passei por isso no início, eu não tenho nenhum tipo de mediunidade, porque a gente esse é um compromisso muito mais aberto, muito mais forte, mas todos nós temos essa sensibilidade. E nenhuma, por exemplo, agora, nenhuma atividade existe se não tiver uma equipe de sustentação. Nós estamos em tarefa agora. Através da nossa sintonia, a equipe espiritual utiliza da nossa energia, dos nossos pensamentos, para fazer o socorro de muitos que a gente nem sabe quais são, porque a equipe espiritual precisa de nós, mas nós precisamos muito mais dessa oportunidade. Então, assistam à entrevista, ao programa, que vai abrir alguns questionamentos de entender melhor esse mecanismo da mediunidade. Quem mais vai falar alguma coisa, por favor? Eu falo, Luz. É Maria Aparecida. Obrigada. Boa noite, pessoal. Tudo bem? Bom, eu gostaria de falar sobre a importância do autoconhecimento, né? Porque a gente precisa entender as situações, nos conhecermos e saber como que a gente vai lidar com cada situação. Como eu sou psicanalista, eu já foco mais na parte do inconsciente. Então, tudo aquilo que a gente vivencia e que não é bem trabalhado, vai lá para o inconsciente, fica lá dentro da cabeça, a gente esquece, mas lá dentro ele está maquinando, maquinando, e de repente aquilo estoura com um problema muito maior. Pode ser um problema psíquico, pode ser um problema físico. Então, é muito importante a gente buscar ajuda, seja num amigo, seja num profissional, para a gente saber lidar com as emoções e passar por todas as situações. Porque todos nós vamos vivenciar momentos tristes, momentos alegres, momentos festivos, e a gente tem que passar por esses momentos de uma forma tranquila, cicatrizando todas as feridas que porventura surjam. Obrigada, pessoal. Quer aprofundar um pouco mais essa conversa? Em que sentido? Posso falar. Porque quando existe a sensibilidade mediúnica um pouco mais aberta, isso que você falou, se a pessoa não tem a busca do tratamento da parte mental, emocional, e não estuda a mediunidade, essa pessoa fica completamente desorientada. Fica. Assim, a minha formação é na área de exatas, né? Eu fui fazer a psicanálise por uma paixão, pelos estudos que eu fazia. E lá no curso eu tive uma facilidade muito maior, justamente porque a minha mediunidade já estava desenvolvida, eu já trabalhava em uma outra casa, eu conseguia ter entendimentos que eu percebia que outras pessoas não tinham, né? E aí na outra casa que eu trabalhava, eu levava os assuntos e a gente discutia, fazia uns trabalhos muito legais. Então, é importante sempre a gente buscar, porque a mente, ela é fascinante, né? Ao mesmo tempo que ela é um buraco negro, cheia de informações, que pode levar a gente para o sucesso, para uma autocura, ela também pode levar para o fracasso, para uma depressão, em casos extremos, para um suicídio. Então, a gente precisa saber muito bem como tratar a mente, como tratar a emoção. Às vezes, aquela pessoa que está ali muito quietinha e a gente não dá atenção, ela precisa de uma atenção especial. Outras vezes é aquela pessoa que faz muita graça, né? A gente fala, ah, é muito divertida. Não, de repente ela pode ter uma depressão, uma carência extrema, uma necessidade de aparecer. Ela se sente tão excluída que ela faz toda essa gracinha para chamar atenção, para se tornar em evidência. Então a gente tem que sempre prestar atenção nos excessos, né? Eu já falei que para mim assim, todo excesso esconde uma falta. Então, aquele comportamento que se manifesta muito, a gente tem que prestar atenção.
Porque a gente está sempre oscilando, né? Ah, hoje eu estou triste porque aconteceu um fato, sei lá, perdi um amigo, perdi um emprego, alguma coisa. É normal aquela tristeza momentânea. Ah, hoje eu estou muito feliz porque nasceu um filho, nasceu um sobrinho, porque um amigo casou, porque eu ganhei um presente. É normal, mas a gente não pode viver nesses picos, né? A gente vai lá no pico da felicidade, volta para a região da normalidade. Acontece alguma coisa muito triste, vai lá no pico da tristeza, mas volta para a região da normalidade. É isso que a gente tem que buscar vivenciar. Porque se a gente começa a se manter só no pico da euforia, não é bom para a nossa saúde, e só no pico da tristeza também não é bom para a nossa saúde. Né? E o mesmo com a mediunidade, não é porque eu sou médium que eu vou viver só na mediunidade e vou esquecer a minha vida, porque eu também vim aqui para um resgate, para conviver com parentes, com amigos, com a família mesmo, e nem sempre eu vou ter somente médiuns espíritas na minha família, eu vou ter outras religiões e eu vou ter que respeitar essas pessoas, e vou ter que aprender que elas também me respeitem, porque muitas pessoas não respeitam o espiritismo. Então, é toda uma vivência que a gente tem que ter, todo um equilíbrio, né? Vamos fazer o trabalho mediúnico que é gratificante, que é uma responsabilidade, mas também vamos deixar a mediunidade de lado e vamos viver a nossa vida para a gente conseguir evoluir um passo a mais na nossa jornada. É isso aí, amiga. Muito obrigada. Nós somos corpo físico, corpo mental e espiritual. Então, a necessidade do equilíbrio, né? Como você colocou, a importância da gente perceber quanto tempo eu fico nessas emoções, esse padrão de normalidade. Então, a busca do equilíbrio. E a intenção, quando nós colocamos esse tema hoje para o grupo de trabalhadores, é que existem situações em que eu já fiz o curso de médiums. Quando? 30 anos atrás. Quanto você tem lido? Quanto você tem estudado? Eu já sei tudo isso. Então, conhecimento adquirido e aprimorado. Então, essa oportunidade que a gente está tendo de rever informações é para acender as luzinhas que nós temos aí de conhecimento. Chico parou de estudar, parou de trabalhar, a mente atrofia. E quando nós estamos falando de emoção, pensamento e mediunidade, é uma vida nova. O homem velho e o homem novo, a gente precisa prestar atenção. Então, por isso, esse tema, para que a gente realmente coloque em prática. Eu sou tão grata ao doutor Anselmo, porque ele aborda esse tipo de assunto de uma maneira tão leve, tão cuidadoso, porque ele aborda esses assuntos com a gente, e quando ele dá o abraço, que ele começa a conversar, vocês já repararam que determinadas situações ele fala mais alto, para que todas as pessoas que estão ali na fila escutem? Daí ele brinca depois, esse aqui valeu para todo mundo, porque tem lições que são coletivas. Agora, existem situações que ele conversa baixinho, porque a pessoa precisa ouvir, refletir, analisar, para ver de que forma ela vai colocar em prática essa tal de reforma íntima, que eu não sei onde vende. Se vocês souberem onde vende isso de atacado, vamos colocar o endereço no grupo, porque realmente precisamos. Bom, vamos lá. Quem mais vai falar alguma coisa? Sônia, quer falar um pouquinho? Você, acho que foram 3 ou 4 anos atrás, você estudou com o grupo o livro Nos Domínios da Mediunidade. E esse livro mexe muito com esse tipo de aspecto, né?
Foi um momento de estudo bastante rico. Você quer falar alguma coisa? Foi muito bom ter estudado o livro, o pessoal gostou bastante, né? Só queria colocar uma coisa, né? Vocês tocaram no assunto que nos fala muito sobre a angústia da melhora. Porque quando a gente começa a abordar e fazer essa reforma, e tudo acontece, a gente acha que a partir do momento que reconhece uma dificuldade, um aspecto, vamos dizer assim, uma sombra, bom, eu já identifiquei, eu tenho isso e eu vou trabalhar. Então, a partir do momento que você reconheceu, não significa que não vai acontecer novamente, né? A mudança, ela é gradativa, mas naquela euforia, principalmente quando a gente está no início, né, do aprendizado, da doutrina, a gente quer que a coisa aconteça muito rápido, que seja instantâneo, né? E não é bem assim. Então, quando a gente começa a entender e aí de repente escorrega na mesma dificuldade e levanta e escorrega, vai ficando uma angústia, a gente cria uma angústia, né? Poxa, eu não consigo, será que é só comigo? E se a gente não tiver aquele amor, aquele carinho e aprender a se perdoar, a entender que nós também temos que aprender a nos perdoar, a dar esse tempo necessário de aprendizado, e às vezes não é só nessa encarnação que a gente vai conseguir vencer essa dificuldade. O aprendizado é longo, da mesma forma que se nós temos essa dificuldade, ela não nasceu agora, ela vem de vidas passadas. Então, não é porque descobrimos nessa existência esse problema, essa dificuldade, essa sombra que temos que melhorar, que só porque descobriu que vai vencer, né? A gente vai vencer sim, mas é preciso paciência, tranquilidade, até porque se começar uma cobrança muito forte, a gente desanima e larga tudo, né? Como o regime que vai começar sempre na segunda e não começa nunca. Então é preciso a gente ter muito amor e muito carinho com a gente. Eu acho que esse foi um ponto bastante interessante na leitura do livro, e a gente ter, como você falou, como aí na lista da prevenção, né? Esse grupo de amigos, de apoio, de conhecimento, não ficar sozinho e poder conversar e compartilhar, porque nós estamos todos assim no mesmo processo, então um dá força para o outro. Eu acho que isso é bem importante também. Só isso, obrigada. E nesse sentido, a gente vai percebendo os nossos limites e o limite do outro. Então, a questão do respeito, né? Aquilo porque nós, seres humanos, temos a verdade relativa. Então, a Verdade. gente só consegue ver a vida presente. O Sim. porquê dessas coisas todas é um aprendizado muito rico, né? E muitas vezes muitas vezes não, nós temos vergonha de assumir, até em público, nossos defeitos, nossas dificuldades. E isso faz com que, às vezes, a gente chega até a pensar, nossa, é só comigo que isso acontece. Nossa, o outro está sempre rindo, com ele não acontece nada. Mas não é, a gente vai entendendo que a gente também não pode, como a nossa amiga falou, né? A gente não pode ficar lá naquele extremo da tristeza, achando, ai, é só comigo, e o outro está sempre rindo. Não, tem que aprender a achar esse equilíbrio, né? E mesmo às vezes numa dificuldade, a gente tenta se fortalecer, colocar um sorriso, né? E ir para frente. É isso. É isso aí, amiga. Esse tema da psiquiatria e da mediunidade, ele é uma porta aberta para que a gente preste atenção realmente nas nossas emoções, porque os amigos da espiritualidade,
identificam a nossa energia e aproveitam, de acordo com a sintonia deles, qual sentimento, qual padrão de sintonia interessa para eles. E aí eles alimentam isso em nós, mas não porque eles estão colocando em mim uma determinada característica, não. É porque eles identificaram em nós esse tipo de energia. Por isso, a relação com a mediunidade. Muitos de nós, né, nesse momento em que estamos vivendo, começa a sentir coisas estranhas, não sabe o que é, e acha que é normal. Porque eu estou muito tempo sem um relacionamento social intenso. E, na verdade, nós estamos abrindo sintonias de aspectos que são doentios, que foi um dos aspectos que a gente comentou. Então, eu preciso estudar, eu preciso conhecer, ter informação, mas uma das características do bom uso do conhecimento é analisar, avaliar, sentir e praticar. Então, são etapas que a gente precisa vivenciar. Quem mais vai falar alguma coisa sobre o tema de hoje? Abrindo pelo menos mais uma pessoa, são 9, 7, mais uma pessoa para a gente encerrar. Quem mais? Silvio, você está com uma carinha que quer falar e abriu o microfone. Não, só... para mim, a reforma íntima é uma transformação, né, da nossa intimidade, mas inclusive das virtudes. A gente não muda só os defeitos, os vícios, as virtudes também. Então, para mim, a reforma íntima é o amadurecimento, né, do espírito, do ser humano, de tudo. Tudo que se falou é exatamente a evolução, o amadurecimento do espírito. Você se conhecer, você, quando é jovem, você tem um monte de vontades, um monte de coisas, sentimentos, que você não consegue controlar. A partir do momento que você vai envelhecendo, você vai amadurecendo, você vai trazendo o conhecimento que você adquiriu ao longo dos anos, vai tendo mais calma, vai analisando melhor, pensando melhor, refletindo, sabendo identificar o que é bom para você, o que não é bom. Então, a reforma íntima nada mais é do que o amadurecimento da gente. Ok, amigo. Você abriu uma portinha para um assunto que um dia a gente pode conversar, que é: será que é só com a idade que a gente adquire amadurecimento? Não. Porque nós temos os espíritos que estão reencarnando nesses últimos tempos, que são espíritos que estão vindo com um papel muito importante nesse processo evolutivo do planeta. Eles vão ser adultos no momento em que o planeta vai estar num processo mais adiantado de evolução, entrando, quem sabe, na regeneração, e aí entra a responsabilidade de quem está no entorno, porque a questão moral é a base, mas a religiosidade, o exemplo, porque esses espíritos, para quem tem filho, neto, sobrinho, mais jovem, de vez em quando você tem um nó na sua cabeça com as perguntas e os comentários que eles fazem, que você pergunta, mas de onde ele tirou isso, né? Então, é um assunto muito sério que nós temos que realmente nos preparar. E se eu não tiver esse conhecimento de tudo que a gente conversou hoje, eu vou me dizer, o que a criança e o adolescente vai questionar,
eu me desequilibro. Ao invés de aprender e buscar informação, esse é o grande chamamento, né? Então, o que o doutor Anselmo sempre nos coloca com tanto carinho. O que eu estou aprendendo com tudo isso, né? Bom, amigos, podemos encerrar ou mais alguém vai falar? Vamos encerrar, então. Mara, cadê você, Mara? Você pode fazer a nossa prece de encerramento? Cadê você? Oi, amiga. Oi, tô aqui. Tudo bem? Então, vamos lá agradecer, fazer nosso envolvimento e depois a gente faz o alto passe, fazendo também a fluidificação das águas. Falo sobre tudo isso ou você vai fazer essa parte da fluidificação das águas? Pode fazer e eu faço o alto passe no final. Ok, obrigada. E assim, então, respirando profundamente, com muita calma, agradecemos pelos ensinamentos de hoje, por essa energia maravilhosa, pela oportunidade de aprendizado, pela oportunidade desse grupo. E pedimos aos nossos mentores, a nossa Mãe Santíssima, que envolva a todos nós, encarnados e desencarnados, com seu manto azul de luz, que envolva o nosso planeta e todas as formas de vida nele existentes. Pedimos também que as águas de todos sejam fluidificadas, para que possamos receber toda a energia, todo o alimento que necessitamos e que possamos a cada dia ser melhor do que ontem. E com a prece que Jesus nos ensinou, agradecemos que possamos manter a nossa energia e os nossos pensamentos sempre positivos. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, Pai, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. E permita que possamos ser melhores a cada dia. Gratidão. Gratidão, amiga. Nos imaginando agora na sala de passes, elevando as mãos, visualizando a energia que a equipe amorosa coloca, adentrando pelos nossos dedos, delicadamente colocamos as mãos espalmadas no topo da nossa cabeça, no coronário, bem aqui no centro da cabeça, e devagar vamos descendo lentamente pelos centros de força, no rosto, na garganta, no cardíaco, na parte digestiva e no básico. Respirando fundo, agradecendo, particularmente agradecendo pela oportunidade de estarmos juntos e a alegria que o Dr. Anselmo sempre nos chama a atenção, para que tenhamos leveza e sabedoria do aprendizado. Quando eu cheguei no União Espírita Luz Divina, o que eu achei de mais bonito era o sorriso e a alegria em que todos sempre nos receberam. Então, sejamos nós esses tarefeiros alegres, confiantes, porque nós somos tarefeiros de Jesus, né? Fazemos parte e mandando sempre a energia. Hoje à tarde o Carlos fez bolinha de fubá e eu falei, bom, então tem que tomar café e convidar o doutor Anselmo, né? Então, vamos lá.
é a energia, é a simbologia que ele nos coloca, né? Do carinho, porque ele está sempre muito presente e trabalhando muito. Gratidão, amigos, e mandando muita energia para todo mundo. Obrigado. Os visitantes sejam muito bem-vindos, toda terça e sexta-feira. Muita paz. Obrigada, boa noite. Tchau. Obrigado, boa noite. Tchau, tchau. Tchau, boa noite. Boa noite a todos. Boa noite, gente. Boa semana. Boa noite. Boa noite. Boa noite, bom fim de semana.